Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vamos iniciar mais uma aula e agora eu te convido a fechar os seus olhos e a falar com o Papai do Céu, agradecer por mais um dia. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos. Te damos graças, reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama e o Senhor é misericordioso. Abençoe a nossa aula, que a tua palavra fique guardada no nosso coração e que a cada dia a gente possa crescer mais e mais em sabedoria e conhecimento da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém! Amém, pessoal. A tia vai agora cantar com vocês uma musiquinha que a gente canta lá na salinha. E aí, quando a gente canta, a gente divide meninas para um lado e meninos para o outro. Mas aqui não vai dar para fazer isso. Mas se na sua casa der para você fazer, legal. Então faça. A gente vai cantar essa música que fala sobre dois personagens bíblicos, Esther e Sansão. Muito bem. Então, quando for a personagem Esther, a gente canta, né, as meninas toda melosa, uma vozinha meiga. E quando for a parte do Sansão, a gente vai cantar com muita força. Combinado? Então, vamos lá. A gente começa a musiquinha com a personagem Esther dizendo que ela é uma boa menina. Então vamos lá? Quem quiser ficar em pé, quem quiser dançar, se movimentar, fique à vontade. Eu sou uma boa menina, um bom menino eu sou. Eu sou uma boa menina, um bom menino eu sou. Quem dera eu ser como Esther e eu como Sansão. Quem dera eu ser como Esther e eu como Sansão. Esther era boa e fiel, Sansão era forte e valente. Esther era boa e fiel, Sansão era forte e valente. Quem dera eu ser como Sansão e eu como Esther. Quem dera eu ser como Sansão e eu como Esther. Amém! Esther era boa e fiel. E é sobre o livro de Esther que nós vamos falar nos próximos estudos. Vamos aprender um pouco mais desse livro da Bíblia, um livro muito rico, né? A gente vai conhecer um pouco da história de Esther. Na Bíblia a gente vê um livro todo dedicado à história de Esther. Então te convido a ler a Bíblia, a ouvir as histórias bíblicas, a aprender, porque nós estamos com esse projeto, com o propósito de nós crescermos espiritualmente e nós criarmos raízes e nós frutificarmos, aprendermos muito da palavra de Deus. Não é verdade? Nós somos muito inteligentes e nós temos a capacidade de aprender. Você, criança, aí do outro lado, você é tão inteligente, você aprende tantas coisas e você precisa dedicar o seu tempo às coisas de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o Espírito Santo do Senhor a falar no seu coraçãozinho. Vamos comigo? Então, o livro de Esther é um livro curto, não é um livro muito longo, tem alguns capítulos, são poucos os capítulos. Ó, a Tia Lu está conferindo aqui. O livro de Esther tem 10 capítulos, né? E vários versículos. Vai do capítulo 1 ao capítulo 10. O primeiro capítulo é apresentado a figura de um personagem muito importante para a história de Esther, que é a figura do rei, o rei
Assuero. Esse nome mesmo, o nome diferente, né? Olha, crianças pequenas, o nome do rei começa com a letra A. Isso mesmo, com a letra A, vogal A. Assuero. No primeiro capítulo de Esté, os maiores depois podem conferirem na Bíblia. Vai falar que o rei gostava muito de dar banquetes, dar festas. O rei promovia esses momentos de muita alegria, de muita comida, muita bebida. Então, o palácio, ele vivia em festa. No livro de Esté, é muito comum a gente ver algumas palavras como rei, reinado, rainha, banquete. Existiam muitas comemorações. E logo no primeiro capítulo mostra esse rei bem festeiro. Ele gostava de muita festa, ele gostava muito de reunir ali aquele povo, os seus amigos para a festa. E nesse primeiro capítulo apresenta também a figura da rainha, porque o rei, ele geralmente tem uma companheira, uma rainha. E no primeiro capítulo diz que a rainha se chamava Vasti. E eles davam muitas festas, ela também reunia as mulheres e dava festa. Mas nesse primeiro capítulo, o que chama a atenção da gente é que a rainha contrariou o rei. Sabe o que isso significa? A rainha não atendeu um pedido do rei. E aí o rei, ele ficou bem zangado, ele ficou bem aborrecido. Ele não gostou nada disso. Pediu até conselhos, aquelas pessoas que ele sempre ouvia dar conselhos. A rainha não quis ir ao encontro do rei. E isso deixou o rei bem chateado, bem aborrecido. Então, leiam aí o capítulo 1, aprendam um pouquinho mais. Nesse capítulo 1, não aparece ainda a figura da Esther. No capítulo 2, a gente vai ver que tem o título assim, Esther, feita rainha. Aí a gente vai começar a conhecer a história de Esther. E é importante dizer que o nome de Esther não era Esther. O nome de Esther era Radassa. Radassa era uma jovem muito bonita e todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado. E na história de Radassa a gente vai ver que ela era judia. Sim, ela pertencia ao povo judeu, aquele povo que acreditava em Deus como criador, né, de todas as coisas. Então, ser judia, né, naquela época, ter essa origem, já era algo diferente. E Esther, ela era órfã. Já ouviram essa palavra? O que significa ser órfão? Quando a gente não conhece uma palavra, é muito importante a gente procurar o significado dessa palavra. Porque sabendo o significado, a gente consegue entender melhor as coisas, entender melhor o contexto. Esther, ela era órfã. Isso significa que ela não foi criada pelos seus pais. Ela perdeu os seus pais muito cedo e por isso Esther não teve o contato com os seus pais. Então, só nesse comecinho, a gente começa a observar coisas muito importantes sobre a história de Esther. Esther enfrentou um grande obstáculo. Uma criança que é criada longe dos pais, ou uma criança que é criada sem os ensinamentos, sem o amor de pai e de mãe, é uma criança marcada, não é? Marcada por algo não tão simples assim. Porque toda criança quer sentir o amor, o cuidado, ouvir as instruções do pai e da mãe. E Esther não teve essa oportunidade, né? A Bíblia relata isso. A Bíblia relata que Esther foi criada por um tio. Existia uma pessoa muito especial que cuidava de Esther, que amava Esther, que entendia que Esther pertencia à sua família.
era o tio Mordecai. Logo no primeiro capítulo, a gente vai conhecer, no segundo capítulo, a gente vai conhecer Esther e a gente vai ver que de Hadassah ela recebe o nome de Esther e que Esther vivia com o tio Mordecai, esse tio tão cuidadoso, tão amoroso, que estava sempre com ela. Esther e o tio souberam que existia um concurso no palácio. O rei, de acordo com com aquele momento que a rainha não atendeu o pedido do rei, que a rainha contrariou o rei resolveu promover um concurso e eleger uma nova rainha para o seu reinado. E para isso o rei resolveu reunir todas as jovens e essas jovens foram ao palácio e tiveram ali um tempo para se preparar, porque o rei queria escolher uma nova rainha. Então todas aquelas jovens estavam ali e Esther também estava no meio daquelas jovens, aprendendo, sendo treinada para ser a rainha. Olha como que são as coisas. Esther órfã, Esther sai da condição de órfã, sai da condição tão difícil, que com certeza passava por dificuldades, por privações, e vai para um palácio, um lugar de requinte, Requinte é um lugar de luxo, um lugar bonito, pomposo, um lugar com muita bebida, com muita comida. E o tio de Esther fala para ela: quando você chegar ao palácio, vamos fazer um trato, vamos fazer um combinado. Guarde um segredo. Não conte para ninguém a sua origem. Não conte para ninguém que você é judia, que você serve a Deus. Isso era um trato que Mordecai, tio de Esther, fez com ela, para que as pessoas não ficassem sabendo a origem dela. Porque lá naquele ambiente, muitas pessoas não adoravam a Deus. Muitas pessoas não serviam a Deus. E assim foi durante algum tempo. Era como se fosse uma espécie de concurso que Esther estava participando. Ela estaria ali concorrendo com outras mulheres o posto de rainha. E assim passaram o tempo. Aqui a tia Lu tem até um livrinho. Muito legal a gente ler esses livros antes de dormir, a gente aprender, porque a gente tem como ver a imagem. Então, nessa imagem aqui, a gente vê Esther e o tio conversando. Essa imagem representa, eles não eram assim, um desenho. A tia gosta muito de falar isso, mas na sua mente você pode imaginar como nessa imagem. E aí Mordecai, fala para Esther, promete, que você não vai falar para ninguém que você é judia. Guarda esse segredo. Esther, sempre muito obediente, Esther aceita o combinado e Esther resolve cumprir, E aí passou o tempo rapidamente e quando chega a hora do rei escolher entre aquelas jovens, o rei logo fica muito encantado com a beleza de Esther. Esther era diferente. Esther tinha uma beleza que atraía as pessoas. A tia vai até abrir um parênteses aqui. É muito importante, criança, que vocês sejam crianças diferentes, que vocês tenham uma beleza diferente. E a tia Lu não está falando da beleza externa, da beleza da aparência, da cor da pele, do cabelo. Não, a tia está falando que quem é de Jesus, quem é de Deus, tem que ter brilho nos olhos, tem que ser diferente. Por onde andar, por onde passar, a gente tem que transmitir a presença de Jesus. A presença de Jesus tem que ser real no meu ser,
tem que ser real no seu ser, tem que ser real na sua vida. As pessoas precisam ver algo diferente em você. E algo diferente em você é visto quando você tem o Espírito Santo, quando você tem o fruto do Espírito, não é verdade? Quando você é obediente, quando você tem amor no coração, quando você tem a alegria de Jesus e quando você tem o domínio próprio, que você consegue se controlar, que você respira fundo antes de uma decisão difícil, não é verdade? Esther era muito diferente, não só por sua beleza externa, pela sua aparência. A presença de Esther era uma presença notória, era uma presença muito diferente. E a sua presença também vai ser muito diferente na sua escola, no seu bairro, aonde você for. O Senhor vai contigo. E aí a presença dele tem que ser real na sua vida. Então, fechando parênteses que a tia abriu, o rei Assuero ficou logo impressionado com a beleza de Esther. A beleza de Esther atraiu o rei. E Esther foi a escolhida entre várias mulheres, entre várias jovens. Ela foi a escolhida, né, de uma menina humilde, de uma menina sofrida. Esther foi colocada como rainha. Olha como que Deus nos surpreende. Olha como Deus cuidou de Esther. E Esther sempre obediente. Esther, ela tinha uma identidade, né? Ela sabia quem ela era do Senhor, ela tinha uma vida consagrada a Deus. E Esther ganha a posição de rainha. E o tio nisso tudo? Nossa, Mordecai ficou muito feliz, muito contente por Esther ter sido escolhida. E como Mordecai trabalhava, né, no palácio, ele estava lá trabalhando sempre com Esther dentro do palácio e como rainha, a Mordecai poderia sempre visitá-la, sempre ter o contato com ela. Então a tia vai parar por aqui hoje essa historinha e a gente vai continuar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai aprender mais da história de Esther e a gente vai conhecer um pouco mais da Esther, vai ouvir também sobre o rei, vai conhecer um pouco mais sobre Mordecai e outros personagens também. Você não vai perder, não é? Não pode perder! Isso mesmo, no próximo vídeo a gente continua essa história. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E nunca se esqueça, você é um missionário e você é uma missionária. Somos servos do Senhor. E essa historinha que a tia contou até aqui, vou lançar o desafio. Conta para mais 2 amiguinhos, 3 ou 4 ou 5, quantos vocês quiserem. Mas vamos levar a palavra de Deus a várias pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo!